Ora, muito bom dia. Bom dia. Uh, Pretendemos aqui apresentar o nosso segundo convidado especial a lecionar no mestrado em Fisioterapia no Desporto da ESUA, Escola Superior de Saúde, do IPS, na Unidade Curricular de Prevenção de Lesões. O fisioterapeuta Tiago Amelas veio dar um contributo especial a esta unidade curricular, trazendo para a sala de aula toda a sua experiência nacional e internacional. Agradecemos esta oportunidade para fazer este segundo podcast. Vamos começar este podcast abordando as motivações do fisioterapeuta Tiago Amelas. Tiago, o que é que o motivou a escolher a fisioterapia no desporto como área de especialização? Muito bom dia a todos. E antes de mais eu agradeço aqui o convite para deixar aqui o meu contributo e pronto, e em direção aqui à questão. Na prática, eu cresci num contexto desportivo, desde criança, e o desporto esteve sempre muito presente na minha vida. Depois, quando estava próximo de ingressar no ensino superior, percebi que a fisioterapia poderia ser o ramo, a ponte de fazer algo com que me identificava, naquilo que tinha sido o meu crescimento. Também tive muita influência de família e de amigos, neste contexto e na prática, uh, quando percebi a possibilidade da fisioterapia, que antes de nós ingressarmos na formação é sempre uma área desconhecida, mas percebi que ao final do meu primeiro ano até da minha formação académica era este o caminho que eu queria fazer. E depois fui tendo as várias experiências curriculares, em termos de estágio, nos diferentes contextos, que me despertaram mais o interesse e a abrangência da fisioterapia, porque efetivamente só quando ingressamos na área percebemos o ramo que é e a globalidade que tem. E pronto, e depois naturalmente fiz o percurso para no final terminar até num estágio no ramo desportivo e o meu primeiro ano de carreira foi logo num clube desportivo porque era efetivamente aquilo que eu sentia que me iria dar prazer e pronto, e ingressei por aí. E portanto desde então tem sido praticamente exclusivo a trabalhar na área do desporto. Muito bem. Sim, sim. Agora vamos entrar na área da unidade curricular propriamente dita. A aplicação prática da prevenção de lesões. Tiago, de que forma a prevenção de lesões orienta as tuas decisões diárias na preparação física de atletas? Ora, este que é um tema que é complexo pelas variáveis que existem, e que impactam aquilo que são a predisposição maior ou menor, para as lesões. E com isto, os anos de carreira e os anos que até tive na prática, a minha prática profissional está ligada mais ao desporto, ao atletismo, e portanto, desde o início que sempre tive profissionalmente a trabalhar com o atletismo. E os primeiros anos de carreira são sempre de mais aprendizagem e de conhecimento daquilo que são a modalidade ao qual estamos em volta. Depois, acho que parece-me que é um pouco a evolução natural da carreira de cada colega, que percebemos que há realmente variáveis há variáveis que não são do nosso controle e há outras que são do nosso controle. E percebemos que efetivamente podemos ter maior impacto nas variáveis que temos controle. Com que, ao longo da minha carreira, felizmente eu passei de um contexto amador semi-profissional para um contexto profissional, e quando cheguei a um contexto semi-profissional profissional tive a oportunidade de até começar a estudar um pouco a população com quem eu trabalhava, basicamente o grupo de atletas que eu trabalhava, e com isto perceber alguma causa e efeito, algumas correlações das lesões, da epidemiologia pronto, que me confrontava. Com isto, é muito importante conhecermos as necessidades da modalidade, as necessidades físicas,
da modalidade ao qual estamos inseridos, e isto é um processo contínuo de aprendizagem, porque efetivamente são muitas variáveis que devemos perceber ao final do dia a percentagem de impacto que tem para com um determinado grupo de atletas. Tanto é que nos últimos anos aproveitei trabalhar com grupos profissionais de atletas e grupos olímpicos e profissionais de atletas que me fez estudar a fundo e perceber, ok, a tipologia de lesões e depois estudar a causa, mecanismos de lesões que estes atletas tinham. E com isto depois, ok, programar melhor desde o início da época. Identificar os fatores de risco individual de cada atleta e depois com isto seguir o atleta ao longo das diferentes fases da época, considerando esses fatores de risco e considerando as lesões que fomos identificando que eram as mais frequentes para este tipo de amostra. Mas isto são anos. É o meu 13º, minha 13ª época no atletismo, 14ª, tenho que fazer contas, mas hoje isto para dizer que é um contínuo de aprendizagem e é uma evolução natural da carreira de cada colega. Os primeiros anos ganhamos esta percepção que depois materializamos e estudamos depois a fundo quando temos o contexto ideal para isso. E eu felizmente fui ganhando esse contexto e fui utilizando essa oportunidade para estudar um bocadinho mais. E com isto ter uma interação preventiva mais impactante, digamos. Sem dúvida. Muito obrigado, Tiago. Vamos agora focar o ensino e o impacto do mestrado, em fisioterapia no desporto. Na tua opinião, quais são as competências essenciais que o mestrado em fisioterapia no desporto deve desenvolver nos estudantes? Olha, a mim pessoalmente o impacto que teve foi no sentido de ter uma leitura mais crítica naquilo que é a literatura que vai aparecendo que vai aparecendo. Temos ganhamos esta sensibilidade à leitura da literatura, ou seja, e, paralelamente a isto, ganharmos ferramentas metodológicas. No final de contas, quando fiz pessoalmente até o mestrado, também na Escola Superior de Saúde da Aveiro, aquilo senti que me deu ferramentas, mais ferramentas, e não é mais, ferramentas mais apuradas para construir metodologias mais sensíveis. E, portanto, foi um pouco este combinado de abrangermos e termos uma leitura mais crítica daquilo que é a literatura, aliado a sermos mais apurados na metodologia, porque sabemos que quando temos uma metodologia mais sólida, os resultados são mais sólidos, sejam eles positivos ou negativos. E no desporto, se formos se formos mais sensíveis mais profundos na metodologia, conseguimos interpretar de uma forma mais consistente os resultados ao longo do tempo e com isto modificar e ajustarmos aquilo que estamos a fazer. E portanto, o mestrado, pessoalmente, a mim deu-me estas duas componentes que ainda hoje me moldou como profissional, porque continuo a estudar e continuo a estudar o grupo de atletas com quem trabalho. Portanto, ao final desses anos, moldou-me como profissional nesse sentido e fez este trigger. Sim, sem dúvida, nunca deixamos de estudar, pois não? É verdade. Ok, mais uma questãozinha, Tiago. Que impacto esperas causar nos estudantes através das 3 horas de aula recentemente lecionadas? Olha, como no final tentei passar assim uma mensagem geral uma ideia
principal a reter, uma das ideias a reter, e foi um pouco, talvez, a sensação que se possa ter tido ao longo desta partilha que tive com os colegas, foi a questão de mensurar. Ou seja, criar, estimular a medida. E depois temos aqui um conjunto de. Podemos discutir muito isto, mas sem dúvida, porque se nós não medimos, nós entramos na subjetividade. E depois, como eu estava a dizer anteriormente, isto foi um pouco até aquilo que o mestrado me trouxe enquanto profissional. Foi não precisamos de um mestrado, mas o mestrado efetivamente tem uma componente académica que nos abre um pouco mais o livro e nós ficamos mais sensíveis mais cedo a estas variáveis. E eu espero que tenha deixado estimulado esta componente de registro, porque como eu mostrei aos colegas, literalmente, basicamente o que eu fiz foi, o que eu tenho vindo a fazer, é quando eu tenho o contexto propício a isso, porque não é fácil. Se nós trabalhamos num contexto mais amador, é difícil, mas podemos sempre registar. E depois, em função do contexto que nos encontramos, podemos afunilar e podemos então até criar como fiz um estudo epidemiológico e acompanhar o mesmo grupo ao longo do tempo e depois tirar as conclusões que devemos tirar. E se nós não mensuramos, nós tentamos adivinhar e para um ramo científico não é o caminho. Portanto, eu espero que ao final de 3 horas, depois de ter dado uns quantos números aos colegas e tenha feito passar esta mensagem de mensurar, para não adivinharmos e para efetivamente controlarmos e sermos o ramo científico que efetivamente somos no final do dia, sejamos numa prática académica ou numa prática clínica. Sem dúvida, sem dúvida. Os dados hoje em dia são essenciais e o registro em fisioterapia é fundamental, é mesmo crucial. Concordo plenamente. Vamos agora passar para a perspectiva pessoal do fisioterapeuta Tiago Melas e eu vou fazer a seguinte pergunta, que é: que conselho daria a estudantes ou jovens profissionais que desejam atuar em contexto esportivo e atingir o seu máximo potencial? Ora, na minha opinião, até porque é um trabalho, a nossa profissão é uma profissão humana e de um contacto que tem uma exigência também física, mas uma exigência também mental alta, que se planeiam trabalhar no desporto, encontrem, por exemplo, um desporto ou um contexto que se sintam plenamente identificados. Isto é super importante porque no desporto em Portugal, exceto em clubes profissionais que são maioritariamente de futebol, não só, mas depois também temos outras modalidades coletivas que o são, mas são mais semiprofissionais. Portanto, a maioria dos colegas não terá a oportunidade logo de estar integrado num contexto profissional em que é tudo controlado. E, portanto, no final do dia, a maioria dos colegas, em princípio, estarão num contexto mais amador ou semi-profissional e será muito de vestir a camisola, será muito de uh, uh, contribuir e fazer o melhor possível com as condições que se tem, que muitas vezes pronto, não são as ideais. Para dizer o quê? Para passar que a primeira, é importante sentirem-se identificados e sentirem uma empatia, sentirem um gosto especial por trabalhar em determinado desporto. Isto é importante, porque a maioria dos colegas não vão encontrar as melhores condições para fazer o melhor trabalho. Vão vestir a camisola. E depois, ao longo do tempo, as portas vão se abrir e as coisas, naturalmente, quando são bem feitas e quando são com sentido de responsabilidade, porque nós fisioterapeutas temos, temos que também carregar um pouco essa responsabilidade, porque somos o profissional de saúde que com mais ou menos estrutura somos o profissional de saúde que estamos ali para a equipa ou para os atletas. E portanto, no final, aquele vestir de camisola no início
pode-nos não, ajuda-nos depois nós a crescermos como profissionais e depois as portas com trabalho, com sentido de responsabilidade e com competência, as portas naturalmente vão se abrindo. Mas paciência, com paciência, porque leva tempo. Eu estou na minha 13ª época na mesma modalidade e posso dizer que eu pessoalmente só fiz o meu primeiro passo à 6ª época, 7ª época. Portanto, leva tempo. E se eu tivesse mudado um pouco o meu rumo à 3ª, à 4ª época, podia ser completamente legítimo. O meu caminho teria sido diferente. Não sei se seria, pronto, seria internacional ou não, mas seria diferente. Portanto, eu levei 6 épocas para fazer o passo seguinte. E com dúvidas, que elas fazem parte. Portanto, identificarem-se muito bem o desporto que sentem realmente uma ligação especial, porque a maioria dos colegas vão vestir a camisola e depois as coisas vão acontecer com naturalidade e com tempo. Essa também é um pouco uma parte da mensagem que quero passar é leva tempo. Leva se nós pretendemos sempre apressar um pouco as coisas, mas eu pessoalmente, pronto, só a 6ª época fiz e tudo acrescentou, não há um arrependimento, tudo acrescentou para que depois ficasse um profissional mais sólido e que tivesse mais capaz de passar para outra fase. Portanto, faz parte. Muito interessante. Muito obrigado pela partilha, Tiago. Última questão, e agora para finalizar este podcast, pretende-se fazer uma questão mais direcionada para a inovação e tecnologias futuras. Hum. A questão é esta: que inovações tecnológicas ou científicas acreditas que irão definir o papel do fisioterapeuta do desporto nos próximos anos? Em relação à área da tecnologia, e já não é futuro, já é presente, porque naturalmente nestes últimos anos ah, temos naturalmente as nossas ferramentas, lá está, as ferramentas que até utilizamos para medir, elas começaram a ter outro tipo de dados, outro pormenor, outro também detalhe de dados e por vezes, às vezes, dados a mais. Isto também acontece. Portanto, às vezes a tecnologia traz-nos um conjunto de quase como se fosse uma atlada em que temos quase que fazer quase a desconstrução estatística de um conjunto de dados que depois no final, em termos práticos, ficamos um pouco perdidos. E, portanto, a tecnologia depois, quando nós a utilizamos, devemos ser criteriosos. Portanto, é um pouco a sensação que tenho. Não perdemos aqui um bocadinho qual é o objetivo que eu tenho com isto, termos critério, ou seja, arranjamos aqui um critério e um objetivo e escolher a tecnologia que faz sentido. Não é a tecnologia vem e agora eu vou integrar isto porque é uma nova tecnologia e parece que. Não, nós não devemos fugir daquilo que são os nossos objetivos de terapêuticos e mesmo de performance e perceber qual é o nosso objetivo e que variáveis eu quero mensurar. E depois, a partir daqui, integrar a tecnologias que vêm. Portanto, no meio deste mar de novas tendências de tecnologias, elas vão acrescentar, sem dúvida, parece-me que a dificuldade, o desafio, não é a dificuldade, mas o desafio será nós não perdermos a nossa direção e, no final do dia, efetivamente, para que é que eu, em termos práticos, eu integro isto? O desafio será nós integrarmos isto com critério porque as tecnologias, estamos num mundo, num mar submerso de novas tecnologias e elas dão-nos mais detalhe que há 10, 15 anos não nos davam e nós hoje descobrimos e temos novos dados que efetivamente ajudam-nos a compreender algo que nós há 10, 15 anos. Eu lembro-me quando fazia, quando estava na formação académica que não tinha o detalhe, mesmo as tecnologias de há 10, 15 anos não era o detalhe que hoje nos apresentam. Mas ela vem para acrescentar, não vem para substituir. Portanto, nós devemos integrá-la com critério na direção do nosso objetivo. E o desafio vai ser este.
não nos perdemos no nosso caminho, integrando algo que nos acrescente aquilo que é o nosso objetivo e não que nos crie ruído. muito bem, concordo plenamente. Muito obrigado, Tiago, muito obrigado. Quero Nada. agradecer aqui a participação do fisioterapeuta Tiago Amelas neste podcast, que nos inspirou, oferecendo insights valiosos tanto sobre a prevenção de lesões, como a partilha impressionante da sua experiência profissional. Muito obrigado e tudo bom, Tiago. Obrigado, Mário. Um abraço. Força. Abraço, muito bom dia.